Integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público devem pedir a abertura de uma investigação sobre a conduta do procurador Wellington Oliveira. Ontem ele denunciou o jornalista Glenn Greenwald por suposto envolvimento no episódio do hackeamento de autoridades. O pedido de investigação será embasado na tese de que o procurador Wellington Oliveira infringiu a resolução do Conselho Nacional do MP, que regulamenta o oferecimento de denúncias. Pelas regras, o procurador não poderia ter feito a denúncia antes de abrir inquérito ou de ter chamado Glenn Greenwald para dar depoimento. O assunto tem gerado repercussões no meio político e na imprensa mundial. Em editorial, o maior jornal dos Estados Unidos, o The New York Times, escreveu que atacar Glenn Greenwald é uma perigosa ameaça ao Estado de Direito. No texto, o jornal afirma que os artigos de Greenwald fizeram o que uma imprensa livre deveria fazer. Revelaram uma verdade dolorosa sobre os que estão no poder. Furar a imagem heróica de Moro foi obviamente um choque para os brasileiros e prejudicial para Bolsonaro, fecha aspas. Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, disse que não leu a denúncia, mas que tem receio de que o ato possa implicar uma inibição no direito-dever de informar. Isso é ruim para a sociedade, disse ele. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, escreveu em uma rede social que a denúncia é uma ameaça à liberdade de imprensa. Jornalismo não é crime. Sem jornalismo livre não há democracia, fecha aspas. Glenn Greenwald, fundador do site The Intercept Brasil, foi denunciado por associação criminosa junto com outras 6 pessoas por suposto envolvimento no hackeamento de celulares de autoridades. Segundo as publicações, as mensagens revelaram uma postura suspeita de procuradores e do então juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Todos os envolvidos negam irregularidades e não confirmam a autenticidade dos diálogos. Glenn não foi intimado pela Polícia Federal para dar explicações e o conteúdo do material não foi objeto da investigação. Quem também se manifestou foi a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB diz que acompanha com grande preocupação a denúncia e que ela representa um fato que não pode ser considerado crime. A entidade lembra que o Ministério Público Federal criminaliza a simples divulgação de informações e que isso é um claro risco à liberdade de imprensa. Representantes dos profissionais de mídia também condenaram o episódio. A Associação Brasileira de Imprensa, ABI, acha que a denúncia inteiramente inepta representa um atentado à Constituição brasileira, um desrespeito ao STF e à Polícia Federal, bem como uma tentativa grotesca de manipulação para tentar condenar um jornalista. Já a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, entende que é um absurdo que o Ministério Público Federal abuse de suas funções para perseguir um jornalista e, assim, violar o direito dos brasileiros de viver em um país com imprensa livre e capaz de expor desvios de agentes públicos.